Meu nome é Luana Barros. Eu vou dar aula para vocês hoje de interpretação de sonhos, de acordo com a psicologia analítica. Eu sou terapeuta, faço atendimentos com interpretação de sonhos principalmente, e vim hoje para a gente conversar, bater um papo sobre a interpretação de sonhos. E é importante a gente começar por Freud. Por mais que a gente a aula é sobre interpretação de sonhos, conforme a psicologia analítica, conforme Jung, a gente precisa falar de Freud porque ele foi o precursor. Em 1900 ele lança a interpretação de sonhos, e para ele a elaboração do sonho acontecia porque existia algo que não dava paz à mente. E aí um sonho seria uma forma da mente reagir aos estímulos que atingem no estado de sono. Então é como se os sonhos fossem somente uma reação àqueles conteúdos que durante o dia foram recalcados por causa do superego. Então, assim, o sonho seria restos diurnos de pensamentos ocultos, inconscientes, mas que nós tivemos os pensamentos, mas a gente fala, não, isso é inadequado, o id joga muita energia, não é mesmo? A pulsão, que é muito forte, e aí esse id jogando energia, o superego vem e recalca e fala, não, isso aqui não pode. Então, à noite, sem essa barreira do superego, o sonhador ficaria livre para realizar os seus desejos mais ocultos, vamos dizer assim. E aí, nós vamos ver a interpretação de sonhos de Freud. Os sonhos têm a função de realizar o desejo do indivíduo, acreditando que, por meio deles, o conteúdo latente atravessa a barreira do recalque. Então, o que ele acreditava? É um mero desejo. Então, o sonho ele vai realizar aquilo que eu não tenho coragem de fazer na vida vígil. Então, quando eu deito, o recalque abaixa, o superego abaixa, e aí o sonho transborda e eu tenho ali, eu me delicio com todos aqueles desejos que eu teria, que existem em mim, mas que eu não tenho coragem de expressar na vida real. Freud acreditava somente no inconsciente pessoal, constituído pelos conteúdos recalcados. Então, para ele, como para ele existia somente esse inconsciente pessoal, o que nós vamos perceber? O conteúdo desse sonho é tudo que eu já vivi, eu tenho em mim, mas que eu falei, não, isso não é adequado, então eu recalquei. Então, o sonho teria somente isso. Somente quando eu durmo, o superego abaixa a guarda, abaixa a vigilância, né? Então, esses conteúdos vêm, porque existiria somente o inconsciente pessoal. Ao longo da teoria junguiana, a gente vai perceber que existe também, que Jung ampliou muito a interpretação de sonhos, bem como o estudo do inconsciente ao desvendar o inconsciente coletivo. E continuando a interpretação de sonhos de Freud, ela é redutiva, porque ela se baseava somente no conteúdo da energia sexual do sonhador. Então, existia somente aquela energia, somente aquele conteúdo. Ela ficava muito reduzida mesmo e, de certa forma, um pouco pobre. Então, Jung inovou ao fazer uma interpretação amplificada a nível de inconsciente coletivo, colocando os arquétipos, falando de complexos, trazendo toda essa doutrina e deixando ela muito aberta. A partir do momento que ele trabalha os arquétipos, os mitos, a doutrina ficou muito aberta para que outras pessoas chegassem e a ampliassem. Tanto que até hoje a psicologia analítica ela cresce. Ele deixou várias pontas sem nós para que ela seja ampliada e para que cada vez ela se renove e
e vão acontecendo as alterações necessárias, não é mesmo? A gente percebe que a psicologia analítica ela é fluida. Ela vai fluindo de acordo com que a humanidade vai crescendo. Então, interpretar sonhos é questionar o paciente sobre o que ele pensa, sente, intui e qual sensação obtém diante da situação sonhada. O que acontece? O paciente chega com um sonho para nós. A gente sabe que aquele sonho ali está recheado de símbolos e que nós vamos precisar interpretá-los. A interpretação de sonho é somente isso. Mas como que é a técnica que o Jung deixou? Ele acreditava nas funções psicológicas fundamentais, que são pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, o que acontece? Quando o paciente chega com um sonho cheio de símbolos, eu vou e pergunto para ele. Vamos supor, o paciente sonhou com um cachorro. Eu pergunto para ele, o que você pensa sobre esse cachorro? O que você pensa sobre cachorro no geral? Qual o seu sentimento em relação a esse cachorro? Volta para o sonho, olha para esse cachorro e vê qual o sentimento que você tem em relação a ele. O que você intui que esse cachorro apareceu no seu sonho? O que você intui que o seu self colocou esse cachorro nessa situação tal? Qual a sensação que você tem ao olhar para esse cachorro, às vezes ao passar a mão nesse cachorro? E aí o paciente vai soltando, transbordando, não é mesmo? E nós vamos captando ali de volta a interpretação dele, para que a gente monte o quebra-cabeça realmente. E é tão interessante que, por exemplo, a gente sabe quando tem um paciente do tipo pensamento mais racional. Então é isso, se eu tenho um paciente mais pensamento, eu falo, o que você sente sobre isso? Olha para essa cena e me diz o seu sentimento em relação a isso. As funções psicológicas, intuição e sensação também são opostos. Então, se eu tenho um paciente muito voltado para a sensação, para o toque, para o sabor, pro ouvir, né, com as sensações muito afiadas, eu vou para a parte da intuição. Eu falo, o que você intui que seu self colocou? Dá o símbolo aí. Por que você intui? O que você intui que trouxe esse símbolo X nessa situação? E aí, durante a interpretação de sonho, eu já vou trabalhando e trazendo o paciente para o equilíbrio das funções. Porque a teoria junguiana, vamos dizer, ela não trabalha com cura, mas ela vai falar do processo de individuação. Então, alcançar a individuação é circular entre essas funções psicológicas, pensamento, sentimento, intuição e sensação com equilíbrio. Sem estar nos opostos, sem estar nos polos. Interpretar sonhos também é descobrir o sentido subjetivo dos símbolos oníricos por meio da técnica de associação livre de palavras. Que é isso que eu falei que a gente faz quando a gente pergunta o que pensa, sente, intui, qual sensação tem em relação àquele símbolo. E depois que eu tenho, que o paciente me devolve isso, me devolve essa interpretação, essas associações, eu, terapeuta, vou encaixar essas associações como um quebra-cabeça na história de vida do sonhador. Então, é por isso que o sonho é tão importante eu perguntar para ele. Não sou eu que faço as associações. O sonho é do paciente, as associações são do paciente. E ele eu sou um mero meio para que eu encaixe o quebra-cabeça na história de vida dele e naquele momento. Porque o sonho é atemporal. Então, se o paciente traz um sonho para mim, por mais que ele vire e fale assim, nossa, eu sonhei
Tem muitos anos que eu sonhei isso e até hoje me intriga. Se ele trouxe naquele dia, naquele momento, é porque aquela é a hora de ser interpretada. Aquela interpretação vai fazer todo sentido para ele no momento da vida dele ali. Então a gente percebe a riqueza do sonho. Sobre os sonhos. São carregados de símbolos que necessitam ser decifrados, que serão decifrados dessa forma. O conteúdo de um sonho é rico, profundo e atemporal. Como eu falei, pode ser um sonho de 20 anos, trazer hoje e a gente interpreta e ele é extremamente atual. E é rico e profundo. Nós jamais esgotaremos o conteúdo de um sonho. Vocês vão até ver aqui no estudo de caso que eu trouxe, que o paciente ele sonha com uma situação, a gente faz uma imaginação ativa, ele continua esse sonho na imaginação ativa e depois ele representa o conteúdo da imaginação ativa na caixa de areia. Então a gente percebe o quão rico, o quão profundo, o quão enriquecedor é olhar para esses sonhos. E a interpretação ela vai produzir catarse. Sim, pode ser que o paciente chore muito, 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 porque ele não sou eu, terapeuta, falando que ele está se tratando mal. É o self, é o inconsciente dele que vem e que mostra o que ele está fazendo com ele. Então, vai produzir catarse, vai produzir insights e vai orientar no processo terapêutico. Teve um caso de uma paciente que ela sonhou que era mendiga. E por mais que assim, ela associasse ser mendigo à liberdade, no inconsciente coletivo, eu sei que o mendigo, ele foi abandonado pela sociedade, ele está à margem da sociedade. Então, o que a gente percebe? Que ela tem um complexo de abandono. Então, aquilo ali já me orienta no meu processo terapêutico. O sonho, ele comanda, ele vai dando os comandos. E é interessante que à medida que você vai interpretando, que o ego do paciente vai ficando mais forte, o sonho vai mandando outros comandos. Porque é como se ele falasse assim, não, esse eu já sei que você aguenta escutar. Então, até certas coisas, a gente como terapeuta, estar com o paciente ali, você já sabe que o paciente tem tal situação e que ele precisa mudar essa situação. Mas às vezes você olha e fala assim, nossa, é algo que não posso falar neste momento porque ele não consegue ouvir. E aí vem um sonho e manda um pouquinho do que você queria falar. Aí você já entende, não, até aqui eu posso falar. Aí você fala. Depois, às vezes daqui uns 2, 3 meses, vem outro sonho. E aí, o que acontece? O próprio paciente se sente respeitado. Entende como não tem agressão? Não tem a pressa? Porque a pressa muitas vezes é a agressão. Então, o próprio paciente se sente respeitado e aí o ego também é respeitado. Porque o ego também vai até onde ele alcança. Que quando Jesus falava, né, que precisa morrer para chegar até mim, é a morte do ego. Ao morrer, quando o ego morre, o self vem. Só que o ego é o nosso intermediário com o mundo aqui fora. Então o ego nunca vai morrer por completo. Mas a angústia que nós sentimos em certos momentos, que a gente acha que vai morrer, e por mais que sejam os momentos psíquicos, mas é uma morte psíquica que realmente acontece. Sobre os símbolos. Uma palavra ou imagem é simbólica quando implica algo além do seu sentido óbvio e imediato, adquirindo um aspecto inconsciente. Mais amplo, nunca totalmente explicado. Então, o que a gente percebe? O símbolo é quando tem o além, é quando vai
entra no inconsciente. Ele nunca vai ser totalmente explorado, assim como o sonho. Ele nunca vai ser totalmente explicado. É muito interessante, igual no sonho, às vezes a pessoa sonha, igual eu falei com o cachorro, e aí você fala, o que você sente sobre o cachorro? Ah, eu sinto amor, eu sinto carinho, eu sinto... E ali você vai ampliando aquele símbolo. E aí muitas vezes a pessoa fala, ah, quando eu era criança eu tinha um cachorro tal, e aí aconteceu isso, e aí, não sei, a minha avó batia no cachorro, e aí você já vai, compreende como é só o cachorro que apareceu no sonho, mas a hora que você vai abrir, tá cheio de conteúdo, tá cheio de coisas do inconsciente profundas ali. Porque uma coisa é certa, gente, se o sonho veio, se o símbolo veio, se o self colocou, o self do paciente colocou o símbolo no sonho, aquele símbolo tem um significado enorme para ele. E é preciso que nós, como terapeutas, vasculhemos bastante, perguntando o que pensa, o que sente, o que intui, qual sensação vem, por que foi assim, o que você acha disso. Porque é ali que está vamos dizer, a nossa riqueza, para que a gente compreenda como melhor trabalhar com aquele paciente. E os símbolos também são conceitos que não podemos definir ou compreender por completo. E jamais são esgotados também, né? Como os sonhos. E Jung utilizou os sonhos para dissecar a alma humana e aprofundar em seus símbolos a fim de desvendar os mistérios existentes nela. Ou seja, ele usou os sonhos para adentrar o inconsciente. Porque ele percebeu que o inconsciente comanda a vida das pessoas, por mais que as pessoas não conheçam. Então, eu preciso conhecer esse inconsciente para que esse ego fique ampliado e para que assim eu consiga ter as rédeas da minha vida, para que o inconsciente não reja a minha vida, para que as coisas que eu passei na infância não comandem o meu destino. E o Jung descobriu que os sonhos procuram equilibrar as nossas energias físicas e mentais. Assim, não só revelam a causa básica da desarmonia interior e da angústia emocional, como indicam o potencial de vida latente do indivíduo. Então o que a gente percebe aqui? Os sonhos, ele vai equilibrar as nossas energias físicas e mentais. Então, se eu estou aqui na vida vígio, às vezes me achando muito, eu posso sonhar que eu estou caindo. E que é o cair na realidade, ou seja, não estou vivendo a minha realidade. Estou ampliando muito. E aí ele vai equilibrando. Tem o sonho que Jung conta que ele teve com uma paciente. Essa paciente, na vida real, na vida vígio, ele considerava ela um pouco medíocre, um pouco ignorante e tudo. E aí ele sonhou com ele bem pequenininho e ela bem grandona. Então o que o inconsciente está falando para ele? Olha, abaixa a bola, não é tanto assim. Então o sonho ele vai trazer esses equilíbrios. Nós vamos ver que isso acontece. Na realidade, ele vai trazer diversos tipos de equilíbrio, que nós vamos ter diversos tipos de sonhos. Viver a própria vida. Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da existência, mas eles fornecem uma linha mestra de como lidar com isso. Como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir nosso próprio destino a fim de realizar o potencial de vida que há em nós. Então, não é que eu vou passar a interpretar os sonhos e eu não vou ter mais problemas. Não, eu vou ter os mesmos problemas, mas a diferença é que o sonho ele vai dar uma fluidez para a vida quando a gente passa a interpretar os sonhos e a compreender essa interpretação e às vezes a seguir o que o sonho diz, e a gente vai prestando atenção e a gente repara que à medida que eu vou prestando atenção,
eu sonho mais, eu lembro mais. E a gente percebe essa linha mestra de sentido na vida. Então, quando eu dou essa fluidez para minha vida, eu vou ter os mesmos problemas, mas eu não me destroço mais diante deles. Eu sei, como um rio mesmo, né? Como a gente fala de fluidez, um rio, eu sei ter uma pedra ali, eu sei desviar dela da melhor forma. Eu já não me desespero, eu sei que eu consigo, porque o sonho dá isso, o sonho dá a interpretação de sonhos, juntamente com a terapia, vai dando muita autonomia pra gente e autoconfiança. Então, o que a gente percebe? Essa linha mestra, ela vai seguindo e é extremamente importante a gente olhar para ela, porque ali vai estar o sentido na nossa vida. E principalmente, é muito interessante porque você percebe que a angústia reduz. E que aquele sentimento de estar certo, de estar no caminho certo, ele aflora. Então, gente, o que seria a interpretação de sonhos? É uma conversa entre os inconscientes do terapeuta e do analisando. Self e self. Self com self. Porque quem mandou o sonho foi o self do analisando. E quem vai fazer essa interpretação é o self do terapeuta. Acreditem. Não adianta nós ficaríamos, a Von Franz que fala essa frase, que a gente ficaria gaguejando para sempre se o inconsciente nosso, dos terapeutas, não entrasse em ação. E é tão profunda essa psicologia analítica, a teoria que o Jung criou, porque ele fala que o inconsciente, ele tem muito interesse que os sonhos sejam compreendidos. Então, ele vai nos ajudar a atingir o alvo, sim. Então, às vezes, assim, a gente atendendo um paciente, o sonho começa, você fica, nossa, meu Deus, aonde que vai dar isso? E sempre acha uma luz. E a hora que chega no ápice, a gente sabe. Paciente e terapeuta sabe que chegou no ponto. Por mais que muitas vezes o paciente negue, mas a gente sabe que chegou no ponto. E Jung trouxe essa frase maravilhosa, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu tenho a técnica? Tenho. Eu sei que eu vou separar o sonho em cenas, eu vou perguntar para o paciente o que ele pensa, o que ele sente, o que ele intui. Ok. Mas eu estou ali despida dos meus preconceitos, dos meus complexos. Por isso que é tão importante que o terapeuta faça terapia. O terapeuta se conheça também. Por quê? Para que eu esteja ali como uma alma humana compreendendo outra alma humana. Porque eu preciso estar assim, eu preciso estar com essa abertura para que meu self trabalhe. Eu preciso estar assim para que eu dê liberdade para o meu self trabalhar. Porque a partir do momento que eu estou com preconceito e julgando o paciente, não tem espaço para o self trabalhar. Porque quem julga e quem tem preconceito é o ego. Então é muito importante que nós, terapeutas, nos observemos. Que a gente olhe e veja essa situação de como nós estamos trabalhando. Se eu estou julgando o meu paciente. Se eu estou deixando os meus complexos se misturar com o dele e aí virou conversa de comadre. Deixou de ser terapia há muito tempo. Compreende?